Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia, capítulo 2. Estamos tratando a respeito do território e população brasileira. Na aula passada, nós falamos sobre o crescimento natural, né? Vimos um pouco sobre o crescimento populacional. E hoje, dando continuidade, vamos falar sobre a queda do crescimento natural, né? Então, a partir de 1970, em função do crescimento das cidades, houve aqui no Brasil uma queda no crescimento da população. Então, a população, a partir de 1970, no século XX, as mulheres passam a ter uma melhor compreensão da importância do trabalho. Então, as mulheres vão cada vez mais trabalhar fora de casa, deixam de fazer apenas os trabalhos domésticos, né? Muitas vezes até acumulam as duas funções, né? Trabalham fora de casa e trabalham também nas atividades domésticas em casa. E começam, por esse motivo, a reduzir o número de gravidez. Então, há uma percepção nas famílias, principalmente nas classes médias, de que se manter e ter filhos custa caro, não é? A educação é cara, a saúde é cara, a alimentação também é cara. Então, as famílias começam a optar, a partir deste momento, a ter um número menor de filhos. Bom, voltando aqui, nós falamos sobre taxa de mortalidade, falamos sobre taxa de natalidade, né? E aqui só para a gente fazer uma breve revisão, né? Que a taxa de natalidade é a relação matemática entre o número de nascimentos, né, em um ano, em relação ao total de habitantes de um determinado local. Dentro desse cálculo, não se inclui aqueles que já nascem mortos, ok? Que são os chamados natimortos, juridicamente falando. Alinhado ainda, dentro desses termos, né, temos a taxa de mortalidade, que vai representar o número de falecimentos durante o período de um ano para cada 1.000 habitantes. Então, o cálculo é muito parecidinho com aquele que é praticado para se saber a taxa de natalidade. Ainda sobre essas taxas, a gente ainda vai ter a questão, e nós vamos falar ainda hoje, sobre os movimentos migratórios, o saldo migratório. O que é isso? Que é o resultado de imigrantes, ou seja, pessoas que chegam em uma determinada região, menos o número de emigrantes, que são aqueles que saem. Então, os imigrantes são os que chegam e os emigrantes são aqueles que saem. Então, nós já sabemos, né, que tem todos esses termos que vão regular os movimentos de nascimento e de falecimento. Então, o crescimento, vamos entender melhor o crescimento vegetativo e o crescimento absoluto. Então, o crescimento vegetativo, ele representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que nós já havíamos falado também, e que ele é, portanto, chamado de crescimento natural. Já o crescimento absoluto é o número de nascimento menos o número de falecimentos que se somam ao saldo migratório, que eu também comentei com vocês, tá? E aí divide pela população total em percentual, normalmente o cálculo utilizado é esse. Então, dentro do nosso estudo ainda, né, nós vamos verificar que a distribuição da população brasileira,
ela é feita de forma irregular dentro do nosso território. O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente sabe que entre a região sudeste e a região norte, por exemplo, há uma diferença enorme de pessoas habitando. Então, a gente tem cálculos aproximados que na região sudeste, né, nos estados do sudeste, 80 milhões de habitantes, enquanto que na região norte, aproximadamente 17 milhões. Então, a densidade demográfica do Brasil, ela por quilômetro quadrado, ela é baixa, né? Entretanto, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Então, para a gente entender melhor, densidade demográfica é a relação entre população e a superfície do território, ou seja, ela é expressa, ela se explica por habitantes por quilômetro quadrado. E por que nós temos essa diferença tão acentuada, né? Essa irregularidade na distribuição da população é por conta do fluxo migratório. Então, muitos nordestinos, por exemplo, saem em direção ao sudeste, ao centro-oeste, em busca de oportunidades de trabalho, em busca de emprego. Em momentos como o que nós vivenciamos hoje, de pandemia, onde há um número muito expressivo de desempregados, esses movimentos, esses fluxos migratórios, eles tendem a se acentuar, não é? Então, a região Nordeste ela possui um baixo índice de industrialização. Onde estão as principais indústrias? No Sudeste, principalmente em São Paulo. Então, esse número reduzido de indústrias na região Nordeste vai fazer com que essas pessoas busquem empregos aonde se existe uma, mesmo que seja remota, possibilidade de se encontrar. Então, para onde que vai? Para o Sudeste, não é? Então, também há um fluxo migratório de habitantes da região sul que se dirige para o centro-oeste também e para o norte. Então, vão em busca de terras com preços mais baixos, porque aqui na região sul e sudeste nós temos os terrenos, a terra, ela é muito cara, não é? Então, no centro-oeste e no norte, em geral, os preços são mais baixos, até porque a região aqui é menor, então a demanda faz com que se aumente o valor do território e a escassez, de fato, de terra para a agricultura. Então, quando a gente pensa em fluxo migratório, tem que vir à cabeça de vocês que ele é formado por pessoas que saem do seu lugar de origem, de moradia, e vão viver em outro lugar, em busca de melhores oportunidades de trabalho. Então, eu quero propor para vocês, como atividade de reforço, os exercícios diversos número 4, dos exercícios do número 1 ao número 5, tá? E como atividade devolutiva, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os principais fluxos migratórios domésticos, ou seja, os principais fluxos migratórios dentro do Brasil, ok? Um ótimo estudo para vocês.